Nós vamos falar hoje, em geografia, nós vamos falar sobre a região sul, os aspectos físicos da região sul, tá? Podem ir datando essas páginas. Pronto? Tem uma pessoa cantando aí. Terminaram de datar? Sim. Tô quase terminando. Pedro Costa, Itamar, vamos ligar a câmera, gente. Já falei que eu não quero câmera desligada. Esse Galaxy G12 aqui, eu não sei nem quem que é. Tá coberto. Pedro Aguiar também. Pedro Aguiar, você tá com duas coisas? O que é isso? Eu tô no computador e no celular. Por quê? Porque no computador eu não consigo ligar a câmera, eu ligo pelo celular. Ah, tá, entendi. Eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo falando sobre um pouco da região sul, tá? Só o início da região sul, tá bom? Não é tudo, tá? Vai falar sobre o relevo, vai falar sobre a hidrografia, vai falar sobre o clima, mas tem uma outra parte que eu é que vou falar com vocês mais para o finalzinho, tá? Então, vocês precisam prestar atenção, aumenta o volume aí, porque sempre sai um pouquinho mais baixo, vê se o volume do computador ou do celular de vocês está ok, está no último volume, para vocês escutarem direitinho, tá beleza? Eu vou desligar aqui o áudio de vocês, peraí. Professora, se eu sair do nada é porque minha internet tá muito ruim. Tá entendendo? Não é isso aqui. Peraí.
vezes acontece isso. Como é que eu consigo, né? A região sul é a menor região brasileira, mas é uma das mais populosas, com cerca de 30 milhões de habitantes. Ela é composta por apenas 3 estados: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre as unidades de relevo, podemos destacar o Planalto Meridional, que ocupa grande parte da região, a Serra do Mar, que aparece majestosa no litoral, a Serra Geral do interior e as coxilhas, terras baixas de relevo suave. Podemos apontar também a presença do solo terra roxa, originado do basalto proveniente de erupções vulcânicas ocorridas há mais de 130 milhões de anos atrás. Com relação à vegetação, além da Mata Atlântica, temos a Mata de Araucária, composta por espécies de pinheiros situadas nas terras altas de planaltos e serras. Ela está associada ao clima úmido, com médias térmicas baixas. Apesar da beleza, as araucárias sofrem com o desmatamento desde o período colonial, restando apenas 5% de sua cobertura original. Na região sul também estão presentes os campos, conhecidos como pradarias, pampas e campanha gaúcha. Trata-se de pastos naturais que se estendem por grande parte do Rio Grande do Sul e que favoreceu a atividade pecuária no passado. A região sul está situada totalmente na zona climática temperada do planeta. Por isso, os tipos climáticos existentes na região se destacam o subtropical, com chuvas relativamente bem distribuídas e temperaturas que podem ser de verão mais quente nas partes baixas da região ou de verões menos quentes na parte serrana, onde pode gear ou até mesmo nevar em invernos mais rigorosos. Para encerrar, a hidrografia da região sul é caracterizada pela grande disponibilidade de água, com rios perenes e caudalosos, propícios ao aproveitamento hidrelétrico, irrigação agrícola e navegação. A região é drenada por 2 bacias hidrográficas, a do Rio Paraná, que corre a fronteira entre o Brasil e o Paraguai e possui a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, Itaí, e a do Rio Uruguai. Muito bem, termina aqui nossa videoaula. Espero que ela te ajude nos seus objetivos. Olha só, saiu bem baixo, né? Eu acredito que alguns alunos aqui ficou falando, ficou piscando. Não adianta falar comigo, mandar recado aqui para mim enquanto tá rolando o vídeo, porque não tem como eu ver, porque senão atrapalha a visualização do vídeo, tá? Não adianta, tá bom? Esse vídeo eu vou mandar depois no grupo para vocês, tá? No grupo lá fora da gravação, para vocês assistirem ele, que é bem legalzinho, porque resume o conteúdo do que vocês vão ver aqui no livro. Porque tem muita coisa que não tem necessidade. Agora vamos lá para o livro de vocês. Vamos aqui para o livro de vocês. O que a gente precisa saber, basicamente? Olha só. Primeiro, o que falou no vídeo? O que foi falado no vídeo para vocês? No vídeo, ele falou que a altitude e o relevo da região sul predomina, na verdade, a altitudes médias. E o relevo predominante da região sul são os planaltos. No caso, as depressões e as planícies também predominam. Então, o relevo predominante são planaltos, depressões e planícies. É o que vocês precisam saber. Então, tá, professora. Predominam altitudes médias, apresentam planaltos,
depressões e planícies. É o que se destaca da região sul. Agora, e a hidrografia? Destaca a bacia do Rio Paraná, que tem entre seus afluentes o Iguaçu e a bacia do Rio Uruguai. E tem outros rios importantes, que é o Itajaí e Jacuí, onde deságua o Rio dos Sinos. Então vamos lá. Qual que é o rio mais importante? O Rio Paraná, que no caso é a bacia do Rio Paraná a que mais se destaca. Mas tem também a bacia do Rio Uruguai, que é muito também importante na região sul. O clima predominante é o subtropical, que tem baixas temperaturas no inverno, podendo nevar também nas serras, e as chuvas elas são regulares, ou seja, chove numa determinada época do ano, tá? Regularmente, não é assim, pode chover, não. Costuma sempre chover em uma determinada época do ano. E a vegetação original? Qual que é a vegetação que se destaca da região sul? Predominam os campos e a mata de araucária, que também é chamada de mata dos pinhais, certo? Isso é o que vocês precisam saber dos aspectos físicos da região sul, ok? Certo? Eu fiz um resumão para vocês. Depois eu vou ver se eu coloco para vocês aqui, se ainda der tempo, eu compartilho para vocês na tela e escrevo, que na hora que vocês quiserem assistir o vídeo, já fica destacado aqui para vocês estudarem, tá? Agora eu quero que vocês vão lá para a página 140. Deixa eu ver se é 140 mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, vou lá para 142. Nós vamos falar agora sobre a economia da região sul. A base da economia da região sul é a agricultura. Essa agricultura, ela é praticada em pequenas propriedades rurais. E também se destaca a policultura, certo? Que é a cultura... O que é isso, professor? O que é a policultura? É a prática do cultivo de vários produtos em uma única propriedade. Por exemplo, cultiva soja, arroz, milho em uma propriedade só. Por isso que a gente fala vários, tá? Vários produtos em uma única propriedade. Mesmo a região sul sendo a menor região do país, é a região mais industrializada, entendeu? Mesmo ela sendo, então, a menor região do Brasil, ela é a região mais industrializada. Ela tem produtos agropecuários, ela se destaca em produtos agropecuários, vinícolas. O que são vinícolas? O que vocês acham que são vinícolas? O que fabricam nas vinícolas? O que vocês acham que fabricam lá? Eu acho que vesícula é aquele órgão do corpo, ou não? Não tem um órgão do corpo chamado vesícula? Vinícola. A gente está falando de indústria, gente. Lá se produz vinhos, tá? Então, lá também é indústria de vinhos, tá? Se destaca muito a indústria de vinhos, além também de confecções, gente, de roupas e calçados. Então, na região sul se destaca muito isso, tá? Vinícolas, indústrias de produtos agropecuários, confecções, né, de roupas e de calçados.
Então, uma coisa tem que ficar na cabecinha de vocês. Então, quer dizer que lá na região sul, ela é a menor região do país, porém, é a região onde se destaca mais indústrias, certo? Ela só perde, gente. Ela é considerada uma das regiões mais ricas do Brasil. Ela só perde para a região sudeste, tá? Agora vamos lá para a página 143. Vamos falar sobre o extrativismo. O extrativismo, mesmo não sendo a principal atividade econômica, é bastante significativo em todas as suas categorias, vegetal, animal e mineral. No extrativismo vegetal, as árvores obtidas principalmente da mata de araucárias são empregadas nas indústrias. Então, quer dizer que lá na região sul, por exemplo, tem o pinheiro do Paraná e a embuia. São as árvores que se destacam. Essas árvores são utilizadas na fabricação de móveis. Tem também a erva mate. Quem já ouviu falar no consumo de chimarrão? Quem já tomou chimarrão aí? Eu! Quem já tomou chimarrão, então já fica sabendo que vem da onde? Da região? Sul. Da região sul, muito bem. Porque eu morei lá e lá onde eu bebia. Isso. Vamos prestar atenção na aula. Vamos continuar aí. Tem também a pesca do camarão, mas não é assim uma coisa que se destaca muito, tá? Agora vamos falar sobre a agricultura. Ela é bastante diversificada, viu, gente? Lá na região sul. Ela é tanto moderna quanto mecanizada. Ou seja, não tem mais os homens trabalhando, né? Lá fazendo serviços braçais, não. Tem muitas máquinas, né? Fazendo serviços, certo? E o que se planta? Que tipo de produto que se planta, que se cultiva na região sul? A soja, o arroz, o milho e também tem o trigo. Tanto é que a região sul, gente, ela é considerada, muitas vezes ela é chamada do celeiro agrícola do Brasil. As formas de cultivo mais comuns da região sul é a monocultura comercial e a policultura de subsistência, sendo as plantações de milho, aveia, feijão, cebola, maçã, arroz e cevada responsáveis por boa parte da fonte de renda da região. São os produtos que mais trazem fontes de renda para a região sul. E a pecuária? O que é que se destaca na pecuária da região sul? A pecuária é uma atividade muito significativa, sendo os rebanhos bovinos e ovinos os mais numerosos da região. Há as criações extensiva e intensiva no Rio Grande do Sul, mas a que predomina é a pecuária extensiva. Na indústria, que a gente acabou de falar, as atividades também são bem expressivas. Grande número de trabalhadores, diversidade de indústrias, eu já falei para vocês, que são as indústrias de laticínios, né? As vinícolas, indústrias de roupas, indústrias de sapatos, né? Então, lá se destaca muito em relação a isso. Por isso, é até considerada uma das regiões mais ricas, né? Que só perde para a região sudeste em relação à riqueza que é trazida em relação à economia, né? Da região, tá? As cidades que mais se destacam em relação às indústrias é as cidades de Londrina e Maringá. Então, assim, a região sul, o que vocês precisavam saber sobre a região sul, por enquanto, é claro que a gente vai falar muito mais sobre a região sul, é só o início de tudo, os aspectos físicos dela, e sobre o extrativismo, a agricultura, a pecuária e principalmente sobre a indústria, é mais sobre isso mesmo. Tá? É interessante vocês estarem hoje, na hora de fazer os exercícios, que vocês vão fazer agora para mim,
a página 146. Nós temos a 146 até a 149, mas vocês vão fazer a 146 e 147 para mim agora, tá? Inclusive, vocês já podem até começar. É interessante vocês estarem fazendo a leitura, tá? Desde o início. Porque aí vocês já estão aprimorando os conhecimentos de vocês novamente, tá? Igual eu falei de história ontem. Sempre lendo o conteúdo, para não estar acumulando matéria. Outra coisa que eu quero falar para vocês antes que acabe o tempo aqui do Zoom. Tem aluno que, por exemplo, agora nós estamos na aula de geografia, certo? Aí daqui a pouco eu volto aqui com vocês para fazer a correção. Aí tem aula no Zoom, eu mando o convite. Aí o menino desaparece, não volta para a aula. Eu não entendo por que vocês não voltam para a aula. Tem menino que some. Aí assiste só a primeira aula e acha que vai ganhar presença, não vai ganhar presença comigo, não. Vai ficar com falta. Pode assistir a primeira aula, mas se não assistir as demais aulas comigo, vão ficar com falta, tá? Aula deve ser assistida do início ao fim. Não adianta assistir só uma aula comigo, não. Deu para entender? A aula é para assistir até o final. Estamos conversados, né? Meu despertador não tocou hoje, por isso que... Eu não estou falando de agora, Cleo. Eu estou falando de alguns alunos, tá? Assiste a primeira e aí depois, né? Claro que não são todos. Estou falando de 2, 3 alunos que não aparecem mais. Tá bom? É importante vocês estarem aqui para fazer a correção direitinho, até mesmo para tirar dúvidas, gente. Tá bom? Então, vai acabar o nosso tempo aqui no Zoom, já vai cair o Zoom. Podem ir fazendo a tarefa dessas duas páginas, tá certo? E pode tirar dúvida, viu? Mesmo que seja no WhatsApp, tá? Não esquece de tirar dúvida com a tia, viu? Beijo, vai cair. Beijo, beijo. Daqui a pouco eu mando o convite, tá? Não.